Hoje eu vou te mostrar como compreender os níveis de inglês para que você saiba onde você está e aonde você pode chegar com o seu nível de inglês. Então vamos lá, acompanha comigo aqui na tela. Eu vou desenhar aqui uma linha do tempo. Então suponhamos que este ponto aqui eu vou chamar de A0. Ele marca então o seu início na sua trajetória do inglês. E o próximo ponto eu vou chamar de infinito, porque a gente vai continuar aprendendo inglês pelo resto da vida, tá bom? Não sei se isso é uma boa notícia para você, mas eu comecei a estudar inglês em 2008 e eu continuo aprendendo muito todos os dias. Então vamos lá. No nível A0, é aquela pessoa que não sabe falar um good morning, por exemplo, em inglês. Então ela não tem nenhuma familiaridade. Então ela vai aprender palavras simples, palavras do dia a dia, frases, né? E aí a gente vai começar então os nossos estudos aqui no nível, vai atingir, né, o nível A1. Então essa fase aqui nós vamos chamar de A1. O que que um aluno do nível A1 é capaz de fazer? Ele consegue formar frases simples. Então, imagina, colocar o contexto aqui para o português, que você saiba dizer coisas como: minha família é bonita, eu tenho muitos amigos, eu gosto do meu trabalho, eu trabalho de 8 às 5 e assim por diante. Então, são frases simples que geralmente indicam coisas mais sobre o seu cotidiano, sobre o seu dia a dia. Então, por que isso? Porque a gente sempre vai começar a estudar do que é mais simples e mais utilizado. Imagina quantas vezes num dia você não diz o seu nome, né? Quando você precisa se apresentar para alguém. E ali, você imagina conhecendo uma pessoa, você vai falar muito sobre você, sobre os suas atividades, sobre a sua família, seus amigos, sobre o trabalho. Então, são as coisas que estão mais ao nosso redor. Na sequência, a gente vai atingir, então, o nível A2, e aí a gente vai conseguir falar as mesmas coisas sobre os mesmos contextos, porém com um pouco mais de informação. Você ainda não é fluente aqui, porém, você já tem um listening bem mais desenvolvido, você já consegue assistir um filme em inglês, por exemplo, só que você ainda não consegue me contar com naturalidade o resumo do filme. Então você vai saber me falar frases também. Só que essas frases elas já vêm um pouco mais elaboradas, tá bom? Você vai saber formar perguntas e frases, tá? Assim como no nível A1, porém com um pouco mais de detalhes. E a gente continua estudando e chega no que a gente chama de intermediário, que é então o nível B1. No nível B1, essa pessoa, este aluno, ele já consegue se expressar, ele consegue expressar mais as suas ideias. Ou seja, ele não depende de ser perguntado, ele já consegue chegar e falar: olha, na minha opinião, e aí ele desenvolve uma linha de raciocínio, porém ainda cometendo muitos erros gramaticais, principalmente. O vocabulário ainda um pouco limitado, digamos assim, mas já é muitas vezes melhor do que o A1. Há poucos dias eu postei um vídeo, dando um exemplo de uma palavra que a gente pode usar para substituir very big. Porque no contexto da aula nós estávamos falando de casas, e naquele ponto em questão estávamos falando de uma casa muito grande. E aí, neste contexto, você pode usar outras palavras, como ao invés de dizer apenas very big, você pode dizer enormous, você pode dizer huge, ok? Great, enfim, giant, e por aí vai. Então, é o aluno que já conhece outras palavras que você pode usar dentro de um mesmo contexto, enquanto que o aluno do nível A1 e A2 costuma ter o vocabulário um pouquinho mais limitado. Na sequência, a gente vai chegar no nível B2, e pelas expectativas que normalmente os alunos trazem, é um nível de desejo para muitas pessoas, porque o que que o nível B2 ele te traz? Ele te traz independência. Então o B2 ele é um aluno independente, ele flui, ele consegue expor muito bem as suas ideias, ele consegue fazer uma apresentação se ele precisar, apresentar uma reunião, por exemplo. Ainda comete algum erro gramatical, mas nada que comprometa a comunicação, nada que comprometa a credibilidade do que está sendo dito. Então é um aluno que a gente pode dizer que ele tem fluência, por quê? Porque ele flui, a conversa ela já flui. Daí a gente vai chegar então no nível C1. Por que que eu estou colocando assim, um espaço, imagina que isso aqui é uma linha do tempo, né?
Por que que eu estou colocando um espaço e unindo esses espaços, né, esses pontos, esses marcos, estou unindo eles com chaves? Porque cada nível existe um percurso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do C1 que nós chegamos aqui agora. Este Isso daqui, esse espaço aqui, ele é um percurso que você percorre para que você possa se consolidar naquele nível, digamos assim, ok? Então, o aluno que ele é A1, pode ser que ele esteja percorrendo o conteúdo, percorrendo a jornada do aluno de nível A1, mas pode ser que ele já tenha aquele período ali consolidado, aquele conteúdo já consolidado, e ele já esteja ali iniciando o trajeto dele no nível A2 e assim por diante. Então, existe esse percurso do nível C1. Uma vez que eu consolido o nível C1, eu já consigo me comunicar em níveis muito mais avançados, uma linguagem mais sofisticada, uma gramática mais avançada. E dessa forma eu consigo, por exemplo, existem vagas no exterior que você precisa, conversar com clientes, e o nível de inglês exigido será provavelmente o nível C1. Então, existem muitas vagas de emprego, né, enfim, vários lugares do mundo, que dependendo do trabalho que você precisar desempenhar, pode ser que o nível B2 seja o suficiente, porque você consegue comunicar como eu estou falando com você aqui agora, sem muita sofisticação. Dependendo se você precisa participar de uma negociação, já seja exigido o nível, pelo menos o nível C1. Por quê? Porque já é um nível que te permite, perceber as entrelinhas. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Numa negociação, por exemplo, é interessante você imaginar o que que pode estar por trás das palavras que a pessoa está dizendo. Ou seja, uma comunicação não literal. O nível C1 ele te permite isso, além de uma linguagem mais avançada também. E aí você tem o nível C2, que é o que se chama de proficiente. Ou seja, você é proficiente, eu poderia dizer que você é como um falante nativo, mas depende do nível desse falante nativo. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Estamos no Brasil, moramos no Brasil, e de repente você pode conversar com uma pessoa do interior que não teve muito estudo, uma pessoa que tem uma linguagem muito simples no dia a dia, uma pessoa muito humilde, que não conheça palavras sofisticadas da nossa língua portuguesa. Essa pessoa não seria considerada C2. Agora, se você conversa com um escritor, por exemplo, ele sim já terá um nível de gramática mais avançado que provavelmente a gente não usa no nosso dia a dia, conversando, né. Então seria aí o considerado nível proficiente. Então aqui a gente tem A1 e A2 são considerados níveis básicos, o nível B1 então é considerado o nível intermediário, o B2 é considerado independente, o C1 é considerado avançado e o C2 é considerado proficiente. Esses termos que eu estou falando com você são com base no CEFR, que é o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas, né, o Common European Framework of Reference, e é muito difícil mensurar quanto tempo que cada aluno vai ficar em cada nível, porque isso depende de uma série de fatores. Depende tanto da dedicação deste aluno, depende do conhecimento prévio que ele já tem, e, portanto, isso vai ditar o ritmo de desenvolvimento dele, né? Se é um aluno, por exemplo, imagina que esse aluno vai começar do zero, porém ele gosta muito de músicas internacionais e ele já tem o hábito de traduzir músicas e cantar músicas, então ele já está familiarizado com o som de muitas palavras, né? Ou ele gosta de assistir filmes e séries, e ele assiste com o áudio original, então ele já está familiarizado em como as palavras soam quando elas são ditas. É diferente de uma pessoa que não assiste, né, assiste os filmes, dublados, as músicas são somente músicas nacionais, então essa pessoa não tem tanta familiaridade. Ou seja, obviamente quem tem familiaridade com o inglês vai acabar, por consequência, tendo um desenvolvimento um pouco mais rápido. Outro ponto que é importantíssimo é a dedicação desse aluno, né. Quantas vezes por semana que ele vai se dedicar ao inglês? Não estou falando só das aulas, talvez na escola você vai ter uma aula por semana, 2 aulas por semana, porém nos outros dias da semana, é importante que você inclua na sua rotina, eh, o hábito de estudar inglês. E a maneira como você vai fazer isso, hoje em dia, a gente tem uma vasta variedade.
Por quê? Por conta da internet. Então nós temos aplicativos, nós temos canais no YouTube, nós temos músicas, nós temos podcasts no Spotify, nós temos diversas maneiras de, de estudar inglês, né. Antigamente isso era só por livros, né, lá na década de 70 eu tenho uns livros dessa época que eu ganhei de presente uma vez, e eram apenas através de livros e áudios gravados nos LPs. Eu tenho alguns LPs, uma hora eu vou mostrar para vocês. Embora eu não tenha onde rodar os LPs, mas eu tenho guardado, que eu ganhei de presente e eu achei incrível. Então hoje ou seja, na época, né, falando em década de 70, 80 e 90, que é a maioria desses livros que eu tenho, existia essa limitação, porque não tinham acesso à internet da maneira como a gente tem hoje, né. Depois vieram aí CDs e, enfim, os sites, né, blogs já com áudios e tudo mais, e agora, hoje em dia, a gente tem aí uma variedade, um nível de qualidade muito grande. Então a gente precisa tirar vantagem, né, a gente precisa aproveitar, eu pensei em take advantage, a gente precisa aproveitar, então, todos esses recursos que a gente tem para que a gente possa, então, seguir, né, no nosso nível. Como que você faz, então, para medir o seu progresso, né? "Ah, legal, Junara, comecei do zero, tô estudando há 6 meses, eu não sei muito bem se eu tô entendendo", né. O feedback do professor, ele é muito importante, eu gosto de fazer isso com os meus alunos, de estar sempre acompanhando e passando para eles, seja durante a aula, seja num áudio, seja através de algum arquivo, algo que demonstre para ele o tanto que ele está, evoluindo e onde ele precisa melhorar. E existem testes na internet, como o que eu gosto de utilizar quando eu vou fazer um teste de nivelamento com um aluno novo, que já tem um conhecimento prévio de inglês, além de conversar com esse aluno para perceber o nível dele de speaking, eu gosto também de pedir que ele faça o teste do EF, que é Education First, neste link aqui. Então o teste de 5 minutos, ele traz para a gente uma precisão muito boa no que tange a o nível de listening e de reading, ou seja, o quanto você lê e consegue interpretar um texto, né, então existem várias questões lá neste sentido, e também o quanto você ouve a diferentes sotaques, por exemplo, diferentes contextos aí do cotidiano, e também consegue interpretar a estes áudios. Então eu gosto de trabalhar com este teste de nivelamento e, além disso, é um teste muito confiável que os meus alunos podem, utilizar no currículo, podem utilizar para postar na página do LinkedIn e etcétera. E quando a gente está estudando inglês ou qualquer outro idioma, é importante a gente observar 4 habilidades, então a gente precisa trabalhar e desenvolver 4 habilidades. Quais são elas? A escuta, a leitura, então essas 2 habilidades você consegue absorver, né, conhecimento, então é o listening e o reading, que é a escuta e a leitura. E as habilidades que você produz conteúdo, né, é através da escrita e da fala. E aí, com isso, a gente vai ter a junção das 4, que elas são importantíssimas, todas elas, para que você consiga se comunicar na totalidade, na segunda língua, é o seguinte: quanto mais você lê, melhor você escreve, porque mais familiarizado você está com as palavras escritas, né, por escrito, e as estruturas das frases, etcétera. Então é a oportunidade que você tem de verificar detalhes, pontos que você aprendeu na sala de aula, né, ali através da linguagem escrita. E o mesmo, quanto mais você ouve, melhor você fala. O que que acontece quando você faz esse exercício? Muitas pessoas, e isso não é incomum, muitas pessoas, elas têm uma discrepância no nível de leitura e no nível de escuta. Ou seja, eu falo com você, eu converso com você e você tem dificuldade para compreender o que eu estou dizendo, ou enfim, você assiste um filme, um vídeo, mas se você vê o roteiro daquilo que você está assistindo, né, a transcrição, você entende muito mais. Isso é falta de familiaridade com a palavra falada. Se eu fizer um teste, por exemplo, você provavelmente vai saber a palavra que eu vou te perguntar agora. Como que se diz a palavra vegetais em inglês? Se você respondeu vegetables, parabéns, está correto. Porém, muitas pessoas tendem a dizer vegetables. Por quê? Porque é mais próximo do que está escrito. Ou seja, falta de familiaridade com a palavra falada. E aí, se você não tem familiaridade com a palavra falada, ou seja, com o áudio das palavras, quando você ouve um áudio, aquela palavra ela
passa e você não percebe. Então você está ouvindo o áudio, imagina, de uma pessoa falando sobre, sei lá, vida saudável, e daí de repente ela fala: "Oh, it's important for you to eat vegetables". E daí, enfim, no meio da frase pode ser que você perde, se perde, e não pega a totalidade do que foi dito. Essa frase que eu acabei de dizer, por exemplo, né, "It's important for you to eat vegetables, because vegetables are good for you". Todas as palavras são muito simples, claro, eu falei aqui agora pausadamente, porém dependendo de do ritmo de fala de quem você estiver ouvindo, né, da pessoa a qual você estiver ouvindo, pode ser que você passe alguma palavra passe despercebida e você não entenda. No entanto, se você lê isso escrito, com certeza você vai entender. 100% é claro isso se você já tiver algum nível de inglês. Bom, em resumo, eu gostaria de falar para vocês hoje essa informação, quais são os níveis de inglês, né, onde vem aí essas nomenclaturas, A1, A2, B1, B2, C1, C2, enfim, o que que cada uma significa e quais são as habilidades que a gente precisa estar sempre exercitando isso de uma maneira constante e contínua, para que a gente possa evoluir aí nos nossos níveis, né, dentro dos níveis e, enfim, na nossa compreensão aí de forma geral, ok? So, I hope you liked it. See you next time.